Olá, pessoal. Nós estamos aqui de volta no canal O que Rola na Geronto. Hoje estamos eu, Ieda, Sérgio Pascoal, Carlos Lima, e a Marília não está conosco hoje, ela teve uma questão pessoal e não está aqui presente conosco, infelizmente, mas estará conosco no próximo episódio do canal. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, a doutora Adriana Zorubi, advogada. Ela atua na área do direito da pessoa idosa já há muito tempo, respondeu por essa área na OAB por vários anos, então ela tem uma larga experiência com as questões jurídicas e legislativas que envolvem as pessoas idosas. E nós convidamos a doutora Adriana para estar aqui hoje conosco para discutir um pouquinho o projeto, a proposta de um projeto de lei que vai mudar a lei dos planos de saúde. Eu vou fazer um pequeno preâmbulo disso e dar nome aos bois, porque eu acho muito importante que todos nós saibamos quem são as pessoas envolvidas com estas questões. Então, foi liberado um documento que está, alguns documentos, e o documento que eu estou utilizando agora, ele foi desenvolvido pelo Grupo de Estudos sobre Planos de Saúde do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP e pelo Grupo de Pesquisa e Documentação sobre Empresariamento da Saúde, que é do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, eles assinaram juntos esse documento, que é um documento de alerta que foi liberado no dia 6 de dezembro agora, discutindo essa questão que a Adriana vai poder nos esclarecer. Então, eles primeiro fazem um preâmbulo dizendo que no dia 26 de maio, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, determinou a criação da comissão especial destinada a propor uma nova lei dos planos de saúde. O objetivo era elaborar um parecer sobre um projeto de lei que tem o número 7.419, de 2006, e tem com ele 247 outros projetos apensados sobre mudanças na legislação da saúde suplementar. Esta comissão tem 34 parlamentares e ela é conduzida pela deputada Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, pelo deputado Celso Russomano, muito conhecido por todos os idosos, como primeiro vice-presidente, e pelo deputado Irã Gonçalves, que foi o relator desta proposta. Então, desde o dia 6 de julho, agora, o que aconteceu? Já aconteceram 6 audiências públicas e outras 7 sessões deliberativas. E no dia 3 de dezembro, agora, bastante recente, foi liberada a primeira versão do parecer, que é um pouco sobre isso que nós vamos estar discutindo. Ela se tornou pública. Eu não vou falar, vou deixar a Adriana falar sobre isso, eu só vou falar sobre os tópicos principais que estão contidos neste projeto, nesta proposta. Primeiro, a redução das coberturas dos planos de saúde, a extinção dos chamados planos de referência e a liberação do que eles chamam de plano ambulatorial simples, que cobre consulta e exame simples, nada que seja mais complexo. Então, nós perderíamos esses direitos, quem tem plano de saúde perderia esses direitos e nós precisamos prestar muita atenção nisso. A outra coisa bastante impactante é a mudança no Estatuto do Idoso, permitindo o reajuste de mensalidades a partir dos 60 anos, que hoje, por lei, não é mais permitido. E, junto com tudo isso, o alívio de multas e perdão para as coberturas negadas. Quer dizer, o plano de saúde nega a cobertura, você recorre e ele não é multado ou acionado legalmente por causa disso. Isso coloca as pessoas idosas em situações bastante vulneráveis no momento da vida em que talvez ele venha mais precisar de assistência à saúde. Eu quero passar a palavra para o Sérgio, que vai complementar o que eu estou falando com o que foi colocado pela Ampid, não é, Sérgio?
Isso. Olá a todos e todas que estão aqui no nosso canal, que rola na Geronto, e é um prazer enorme, doutora Adriana Zorubi, muito obrigado, vai ser muito importante essa discussão. Então, eu queria só complementar o que a Ieda disse, porque a ANPID e outras 10 entidades importantíssimas lançaram agora, no dia 5 de dezembro, uma nota pública de repúdio a esta situação e principalmente pensando nessa nessa proposta de alteração do Estatuto do Idoso. Então, foi uma nota pública, eu não vou falar dela, mas vou citar, que assinada por 11 entidades, encabeçadas inicialmente pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos, a ANPID, pela ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, pelo Portal do Envelhecimento, pela SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, pelo ILC Brasil, que é o Centro Internacional de Longevidade Brasil, pela Frente Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Nacional de Gerontologia do Paraná, o Fórum Cearense de Políticas para o Idoso e pela Associação Cearense Pró-Idosos, a CEP, e pelo Fórum Permanente de Política. Todas essas entidades estão assinando uma nota pública de repúdio a essas decisões que estão vindo desta comissão da Câmara dos Deputados lá de Brasília. Isso que eu queria só introduzir, a doutora Adriana Zorubi vai também comentar sobre essa questão, porque ela envolve, né, perda de direitos. Ieda, Então, Adriana, eu queria que você colocasse para a gente o que é isso, o que é esse projeto de lei e o quanto ele prejudica as pessoas, o quanto disso é verdade, o quanto ele, de fato, prejudica as pessoas, pode vir a prejudicar as pessoas idosas. Palavra sua, Adriana. Obrigada. Na verdade, Ieda, boa tarde, doutor Ieda, doutor Sérgio Pascoal, doutor Carlos Lima. Agradeço pelo convite, pela essa oportunidade de nós podermos debater essas questões relativas aos direitos da pessoa idosa, porque os direitos eles vêm com um arcabouço para garantir a efetividade do cumprimento das leis, né? E, na verdade, esse projeto de lei, ele é mais uma tentativa, e eu espero que seja frustrada, de retirar dos idosos a proteção legal, a garantia legal do não reajuste em relação à mudança da faixa etária daqueles que completam 60 anos ou mais, independente da época em que foi celebrado o contrato, porque uma coisa que nós precisamos ter em mente são duas etapas. A primeira, todo e qualquer contrato ele tem um reajuste a cada 12 meses. Isso é um reajuste legal. Isso é possível acontecer. Porém, um reajuste em razão da idade, isso cria uma série de dificuldades, mesmo porque nós começamos a esbarrar nas questões de direitos humanos, né, nas garantias e nos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros que, independentemente de sexo, raça, cor, idade, devem ter os seus direitos preservados. Esse é o princípio da igualdade, é o princípio da isonomia. Evidentemente, nós não vamos entrar aqui nesse debate que teríamos que fazer uma outra live para falar de igualdade, né? de isonomia e etc. Porém, essa questão não pode ser estabelecida em razão da idade, tá? Eu gostaria de relembrar que a Unimed de Natal, em 2004, já ingressou com um pedido para caçar isso, ou seja, o Estatuto do Idoso tinha acabado de ser criado e, desde 2004, essa questão da retirada da proteção do não reajuste em razão da mudança da faixa etária vem sendo discutido pelo empresariado da saúde. Então, assim, naquela época, a ministra Nancy Andrighi, do STJ, tinha se manifestado frontalmente contra
tá? Ela disse o seguinte: para que esta continuidade seja possível, estou lendo, tá? E proporcione conforto e segurança ao idoso, não pode a operadora do plano de saúde reajustar de forma abusiva as mensalidades pagas mês a mês pelo consumidor. Então, fica muito clara a posição do STJ naquele ano, e a ministra Nancy Andrighi é uma brilhante ministra, admiro muito os pareceres dela, porém, a gente percebe uma pressão sobre o legislativo. Agora, a nossa questão técnico-jurídica, como fica? Sendo que o judiciário trabalha num sentido e o legislativo trabalha em outro sentido. Como fica o advogado na defesa dos direitos do cliente e como fica o poder judiciário? Porque todas essas questões que nós estamos aqui discutindo, elas têm um destino: desaguar no poder judiciário. Em milhares de ações, porque é isso que vai acontecer se essa lei for aprovada. Além de um desastre na política de saúde pública, que daí eu vou deixar para a doutora Ieda, doutor Sérgio discutindo, doutor Carlos, a esse respeito, porque realmente nós temos impactos técnicos e impactos práticos, né, de uma lei ou de uma não lei. Então, a minha visão, eu acho que se nós temos todas essas entidades que o doutor Sérgio nos disse aí inicialmente no nosso programa, que são mais de 11 entidades que se manifestaram, fora aquelas que não concordam e também não se manifestaram. Tá? Inclusive, eu vi uma nota pública do CNDI, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, também se manifestando contra. Tá? Eu acho que o CNDI não está nessa relação que o doutor Sérgio leu, salvo engano, mas ele também se manifestou. Eu entrei, inclusive, no site para avaliar, sempre a gente vai acompanhando os trabalhos, né, da política. Então, realmente é uma lei que tende aí a criar um caos, tanto jurídico, tanto judiciário, como na prática da saúde pública, e isso daí deveria ser repensado, tá? Porque eu acho que, eu não sei se tem uma audiência pública marcada, eu sei que a Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da Câmara Federal vai começar a debater sobre esse assunto. Mas eu acho importante que audiências públicas existam para que todos possam colocar os seus pontos, e essa matéria merece ser muito bem avaliada antes de ser votada, antes de ser analisada, porque isso vai criar um caos, inclusive no sistema público de saúde. Tá? Mesmo que, como nós conversamos aqui antes do início da live, a doutora Ieda destacou que o idoso acaba não fazendo o protocolo de prevenção, né? Da saúde, acaba simplesmente deixando de ir ao médico e de frequentar, né, o seu estado de saúde, de acompanhar o seu estado de saúde, o que acaba acontecendo é que muitos vão, porque eles vão sair, eles vão migrar do sistema privado de saúde e vão para o sistema público de saúde. O que vai acontecer? O idoso vai ter algo que compense essa retirada de direitos, ele vai ter um suporte da Previdência que dê a ele um aumento do seu ganho para que ele possa continuar fazendo jus à assistência privada. Então, são questões que a gente precisa começar a discutir e levar para a audiência pública, porque a sociedade civil organizada precisa obrigatoriamente ser consultada. Nós não podemos ficar alijados de temas tão importantes da sociedade, principalmente em relação à esfera do direito da pessoa idosa, que é o que nós trabalhamos, que a gente já está antevendo e estamos avisando o que vai acontecer. Certo. Né? Doutora Adriana, eu acho que a gente tem de apontar e enfatizar para quem nos está ouvindo, quem vai nos ouvir, né, que tem muitos idosos, né, no nosso canal, que na verdade, são vários direitos. A gente está falando principalmente daquele que está dentro do Estatuto do Idoso. Na verdade, a Ieda colocou alguns outros direitos, né? Perda de direitos, inclusive a questão lá, por exemplo, daquele plano simples que eles vão tentar empurrar
para as pessoas idosas, porque é um plano simples, custa barato, mas também não dá direito a nada. Exato. Né? Então, só para enfatizar, eu acho que é muito importante a gente lembrar aos idosos que isto que está falando, quer dizer, quando a senhora fala desta desde 2003, que não pode ter reajuste, para que eles lembrem, mas todo ano meu plano tem reajuste. Tem reajuste, como a senhora mesma já disse, tem um reajuste anual. Todos os planos de saúde têm o seu reajuste anual. Mas, a partir dos 60, através dessa determinação do STJ, desde 2003, a partir dos 60, não pode, quando eu mudo de faixa etária, não pode ter o aumento da faixa etária. É isto daí que provavelmente vai cair, porque o reajuste anual do plano vai ter, como sempre teve. Né? Então, o que está em jogo é que agora eles vão poder, né, se essa lei for aprovada, além do reajuste anual do plano, ter o reajuste na hora que a pessoa muda de faixa etária. Aí eu agora fiz 65 anos, pá! Eu fiz 70 anos, pá! É isso mesmo? É isso mesmo, doutor Sérgio, perfeitamente, é isso que eu quis dizer, está certíssimo. O documento, Adriana, que esse documento que embasou, né, nos estimulou a fazer essa live, ele fala especificamente sobre isso, ele fala assim, que o objetivo da alteração é permitir o aumento do preço para as faixas etárias acima de 59 anos, o que significa valores adicionais aos reajustes anuais e aos atualmente permitidos em decorrência da mudança da idade. É muito importante que as pessoas entendam o que é que a gente está falando, né? E o pretexto é sobre o pretexto de parcelamento do aumento que foi aplicado antes dos 60 anos. As pessoas que têm plano de saúde privado sabem que dos 50 aos 60, você aumenta o plano de saúde de forma absurda. Muita gente desiste dos planos de saúde antes de completar 60 anos, porque eles sobem de uma maneira absurda, eles quadruplicam o preço. Tá? Uhum. E agora isso vai se transformar numa coisa permitida também após os 60 anos. Né? Só lembrando um pouquinho, assim, a gente está dando ênfase à questão que envolve os idosos, mas tem coisa que envolve todo mundo, e os idosos, de um modo especial, serão muito prejudicados. Então, essa questão da redução das coberturas, ela é extremamente importante, porque essa nova proposta, o que ela prevê? Planos de menor cobertura. Eles vão cobrir consultas e exames simples e vão excluir, o que é um absurdo, os atendimentos de urgência. Então, os atendimentos de urgência serão descobertos, até atendimentos mais complexos de doenças cujo tratamento são mais onerosos, como, por exemplo, as neoplasias, os cânceres da vida. Né? Isso. E aí ele acaba com aquilo que eles chamam de plano de referência. As pessoas não vão entender muito bem isso, mas o que a gente tem nisso? Hoje, você tem um plano de referência que diz que todas as doenças, de acordo com o CID, elas precisam ser cobertas pelos planos de saúde. Eles vão substituir isso porque eles chamam de rol de referências e eventos em saúde. Então, aí eles vão listar lá o que eles quiserem. Aquilo que não estiver listado não está coberto. Então, as pessoas, não só os idosos, mas as pessoas, a partir daí, elas não vão perder a cobertura. E junto com isso, porque o que acontece hoje? Se você não tem cobertura de alguma coisa, você entra com uma ação contra o plano, né? A história da judicialização. Você entra com uma ação para ser coberto. Mas neste mesmo projeto de lei imoral e indecente, do meu ponto de vista particular, diz assim, que o relator, vamos lembrar o nome dele, o relator, deputado federal Irã Gonçalves, o relator, propõe reduzir os valores de multas e penalidades contra os planos de saúde. Quer dizer, você entra com o processo, mas não vai acontecer nada, porque o plano, né, a operadora não será penalizada.
tá? Isso vai permitir as práticas abusivas. A mensagem que este documento coloca, né, ele coloca assim: a mensagem transmitida é que o crime compensa. Né? Queria que você comentasse um pouquinho, por favor, Adriana. Olha, diante da profundidade da sua avaliação, eu fico até assim constrangida, porque eu acho que você já colocou tudo o que precisava ter sido colocado. A gente só vai desenvolver alguns temas assim muito parciais do que foi falado, mas realmente é uma retirada de direitos, isso é uma violação de direitos. O crime parece que realmente compensa, tá? É indecente, é abjeto, de fato, que deputados se prestem a um papel desse com a população que os elegeu, porque eles não estão lá a título de fazer as suas vontades e nem conchavos políticos e lobbies de determinados segmentos empresariais para seu benefício. Eles estão lá para atender os interesses da população brasileira. E a população idosa brasileira são mais de 30 milhões de idosos hoje no Brasil. No mundo, eu acredito que estejamos aí com mais de 1 bilhão e 500 milhões de idosos que estão sofrendo todo esse problema com o impacto da Covid-19, é o grupo de maior risco, é o grupo mais atingido com a questão da Covid-19. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU não contemplam política para a pessoa idosa até o cumprimento da Agenda ONU 2030, isso nós já conversamos numa ocasião, e largamente sobre isso. Eu fico assustada de perceber como o idoso está sendo excluído da sociedade. Isso não se trata apenas de um retrocesso de direitos, se trata de uma exclusão de um segmento, a exclusão dos direitos de um segmento, é isso que nós estamos vendo acontecer. Por quê? Vamos organizar nesses patamares. ONU não contempla a política pública da pessoa idosa mundial na Agenda ONU 2030, não existe. Pode olhar, não tem. Como tem para criança e adolescente, etc. E criança e adolescente é investimento, idoso é prejuízo, né? Eles enxergam dessa maneira. Vemos aqui a questão da retirada da cobertura dos planos de saúde, do direito em relação ao não aumento do plano de saúde, e vemos um segmento sendo fortemente abalado pela Covid-19. Eu vou deixar isso para a gente pensar, para a gente avaliar, e acho que o colega precisa também concluir e participar conosco. Adriana, então, eu estou aqui, né, ouvindo tudo isso que está sendo falado, e aí me vem uma questão importante, que é assim, né, a gente já teve, há algum tempo, um ano e meio atrás, né, foi aprovada a reforma da Previdência, né, que colocou os idosos numa situação bastante complicada, né, de você reduzir aposentadorias, né, mulheres viúvas que receberiam o benefício do seu marido falecido, vai receber só metade. Enfim, a gente teve aí já um corte violento, né, nos rendimentos de pessoas idosas que, a partir de agora, se aposentem. Né? Concordo. E aí, assim, o que a gente está vendo agora é a possibilidade que, assim, vou ressaltar até o que o Sérgio já falou, né, para que fique bem claro, que, assim, a gente, a partir de agora, caso isso seja aprovado, a gente não vai ter um reajuste anual, a gente vai ter 2, dependendo da faixa etária, não é isso? Então, assim, você vai ter 2, você vai ter o reajuste anual que já está previsto e mais um reajuste porque você envelheceu, né? Então, isso é muito sério, porque ao mesmo tempo que você tem um aumento violento nas mensalidades, que já não são baixas, porque se a gente pegar hoje um plano de saúde de uma pessoa com mais de 60 anos, já é absurdamente caro, não é? Poucos conseguem manter, né? Então, assim, com esse aumento, a gente vai ter uma diminuição ainda maior, uma corrida para, como vocês disseram, né, para o Sistema Único de Saúde. Muitos idosos não estão acostumados, né, durante a vida, não utilizaram o SUS e não sabem nem o acesso ao SUS.
né? Então, que talvez dificulte um pouco, esse idoso fique fora do sistema, né? E o próprio sistema, que já sobrecarregado, não teria que ter mais esse suporte, esse aporte de pessoas. Então, a gente está diante de uma situação muito grave, né? Assim, muito séria para pessoas idosas. E aí eu queria te perguntar o seguinte, né? Foi feita essa nota de repúdio, né? Que saiu essa semana, e legal, as organizações aí se mexendo, a população, a sociedade civil se mexendo. Então, a gente está vendo isso. Agora, eu queria te perguntar, você vê isso de maneira otimista? Você acha que tem uma saída? Ou já é, de novo, como foi na reforma da Previdência, ou já é causa perdida, tipo assim, olha, já foi, agora é só votar e passou e acabou, né? Ou ainda temos uma esperança de reverter isso? O que você acha? Carlos, é tão difícil a sua pergunta. Não, a sua pergunta é fácil, difícil é a resposta, que a gente tem que avaliar todos os pontos, né, com cautela, mas eu penso que enquanto o projeto de lei não for aprovado, nós devemos brigar ferrenhamente, nós devemos lutar pelos direitos da pessoa idosa, lotar a caixa desse deputado federal do Irã, como disse? Irã, doutora Irã Gonçalves. Irã Gonçalves. Temos que Nós o temos que nos mobilizar. Né, esse povo todo, eles estão envolvidos. Todo Esse é o mundo. relator, mas tem o presidente, vice-presidente e tal. O defensor dos direitos do consumidor, então, colocando o consumidor em situação. Pois é, o defensor do direito do consumidor fazendo isso, né? Para a gente ver quem é realmente, né? É inacreditável. Então, eu acho que isso compete a gente pedir, sim, a realização de audiências públicas, participar, aqueles que puderem ir para Brasília, como sociedade civil organizada, deve se inscrever para participar das audiências públicas, porque, vejam, na verdade, eu fiz uma atualização, uma pesquisa hoje, não são apenas 247, já são 255 PLs. Isso é a informação de hoje, na tentativa de retirar esse direito, retirar o direito do não aumento em razão da mudança de faixa etária para a pessoa idosa. Então, veja, eles já tiveram 255 frustrações. Esses substitutivos, eles vêm, eles aparecem recorrentemente, mas eles acabam sendo tirados de pauta e a gente percebe que eles não prosperam. Por quê? Porque aí existe o quê? O que nós falamos aqui, existe a colidência, né? O confronto de situações, porque do momento em que você muito bem falou, Carlos Lima, no momento em que a gente aplica 2 reajustes para o idoso, sendo ele o reajuste anual e o reajuste em razão da mudança de faixa etária, nós estamos inviabilizando o atendimento do idoso no sistema privado de saúde e empurrando, nós estamos rompendo um contrato obrigatoriamente, que quem vai assumir serão os pagantes, só que os pagantes não aguentam, porque o plano de saúde não perde. Então, o que ele faz? Esses que vão se afastando vão tendo repassados os seus percentuais para aqueles que estão pagantes, que também não vão suportar. Então, eu não sei, a mentalidade... Mais jovens, né? Vamos ressaltar, mais jovens que vão pagar, né? Mas aí, porque os jovens pensam que isso não diz direito a eles. Veja uma cadeia, como a doutora Ieda falou, isso é muito maior. Acho que foi você mesmo que acabou de falar, isso é muito maior do que envolver o direito da terceira idade. O jovem não consegue colocação no mercado de trabalho, não tem uma oportunidade, os salários decrescem gradualmente a cada ano. Como que um jovem vai conseguir pagar um plano de assistência médica? Eles não percebem que estão dando um tiro no pé? É tão difícil assim perceber que nessa cadeia eles vão cair, é um efeito dominó, eles não têm como prevalecer. Eles vão ter que fechar o sistema privado de saúde, porque ninguém vai ter condição. Ou a ideia é essa, a gente não sabe. Só que tem uma coisa, tem algo, doutora Adriana, que tem de pensar. Eles estão acoplando a possibilidade de tirar, então, os planos mais complexos. Isso. E aí eles começam a oferecer coisas bem simples e, com isso, eles economizam. Porque o indivíduo entra só para ter consulta, alguns exames, né? Isso. E sem direito... Então, na verdade, ele vai continuar pagando, vai pagar um pouco menos, vamos dizer assim, vai para um plano que não serve para nada.
né? Ou para quase nada. Nada é muito, muito cruel, mas para quase nada. Então, na verdade, eles tentam fazer um certo ganho em cima de ofertas de planos de baixa qualidade, né? E eu acho que é isso, mas é a médio prazo, como a senhora mesmo está falando, tem que quebrar. a médio prazo, quebra o sistema. Exato. O sistema não aguenta, é impossível suportar uma situação dessa. Então, como o doutor Carlos perguntou, só para dar o desfecho na pergunta dele, eu acho que enquanto esse projeto de lei está tramitando e ele é apenas um projeto, nós temos que lutar arduamente para evitar que ele seja aprovado, em prejuízo de toda a sociedade brasileira, não é só da pessoa idosa brasileira. E, agora, se me perguntar, como ele disse, você vê de uma maneira otimista, eu não vejo otimismo, porque eu vejo tentativas recorrentes de retirada dos direitos das pessoas e principalmente a pessoa idosa. Eu vejo a pessoa idosa diariamente sendo retirada dos assuntos da política pública do Estado. A pessoa pobre não importa. Essa é uma grande realidade, é uma triste conclusão. E se nós que atuamos nesse segmento e defendemos os direitos da pessoa idosa não formos a voz dessas pessoas, nós vamos ser os prejudicados no nosso futuro, porque nós não vamos ter um plano de assistência médica, nós não vamos ter uma aposentadoria condizente com os nossos anos de trabalho, nós não vamos conseguir ter dignidade na velhice, nós não vamos conseguir fazer frente às nossas despesas tão necessárias para a idade em que nós chegarmos. Então, realmente, eu não vejo de uma forma otimista, mas eu acho que enquanto existe a possibilidade, nós não devemos deixar de nos manifestar sob qualquer hipótese. Adriana, assim, eu vou te dar a palavra já, Sérgio, só um minutinho. A gente já está encaminhando para o encerramento, antes o Sérgio vai falar, mas acho que é muito importante, essa live é muito importante, dar nome aos bois é muito importante, porque nós estamos na véspera de um ano eleitoral. O que faz a absoluta diferença, inclusive no comportamento que essas pessoas têm. Então, é muito importante que as pessoas que nos escutam, os idosos, seus familiares e todos aqueles que nos escutam, saibam quem são as pessoas envolvidas com isso que pode prejudicá-las de imediato e no futuro, e entendam que o seu voto fará a diferença na hora que muitas coisas são decididas. Que é assim, não vou votar, não, vá e vote contra, vote quem está contra você. Eu acho que essa é uma questão bastante importante, as pessoas, agora, véspera de ano eleitoral, é onde todo mundo acontece, onde começa daqui a pouco as propagandas dizendo, o idoso é tudo, o idoso é tudo, o idoso é nada. Olha aí o que é que eles estão fazendo, o que é que quem diz que defende o direito das pessoas, defende o direito dos idosos, está fazendo contra as pessoas idosas. Então, é muito importante que todo mundo preste atenção na gravidade deste projeto de lei, do quanto ele não será prejudicial apenas para os idosos, mas para a sociedade de um modo geral. Sérgio? Eu queria fazer um contraponto a respeito da questão do SUS, porque isso vai ser muito importante, porque, vejam, se isso estivesse acontecendo num país em que o SUS cada vez mais estivesse sendo incentivado e financiado, era uma coisa, porque aí eu estou transferindo as pessoas dos planos privados e dando a elas um SUS com suporte muito bom. O que acontece? O financiamento do SUS está diminuindo. A gente não vê o ministro ir falar, não, porque agora o SUS vai ter um aporte tal, nós vamos aumentar o atendimento, nós vamos melhorar o atendimento, nós vamos investir na atenção básica, na atenção primária à saúde, fazer de fato, né, a prevenção das doenças, a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a proteção da saúde. A gente não vê... Exato. A gente sabe quão importante foi o SUS nessa pandemia, e é importante o SUS nessa pandemia, e quão importante é o SUS para inúmeras outras políticas que os planos de saúde não querem.
transplante, Exato. hemodiálise, o tratamento, agora nós estamos em dezembro, o tratamento de AIDS, a medicação que é dada nos ambulatórios, tá certo? Para as pessoas, para hipertensão, diabetes, etc. Então, isto ainda é importantíssimo, mas o SUS tem que ser valorizado. Aí sim, o SUS valorizado, Exato. que não tem esses planos de saúde, tudo bem, aí vai pagar só quem quer o top, certo? O ricaço. Mas a classe média, que depende muito desses planos de saúde, elas não têm muito acesso ao SUS. Se eu tentar marcar uma consulta no SUS, pode levar alguns meses para eu fazer o segmento, por exemplo, de uma doença cardiológica, tá certo? Ou se eu necessitar de uma cirurgia mais simples, uma cirurgia eletiva, leva meses. Então, se o Estado também não investe no SUS, ele está ainda fazendo duplamente um prejuízo às pessoas idosas. Porque os idosos que conseguem, a família ainda se cotizar para pagar algum plano de saúde que tem alguma outra cobertura, de repente não vai poder cotizar. E o SUS está sendo desinvestido. Exatamente. É isso que eu queria dizer. Não, é muito importante. Desculpa, Ieda, estou cortando a sua fala, se quiser falar. Não estou falando, não, querida, é você que vai falar, eu não vou falar. Não, você. Então, realmente, eu concordo plenamente com a fala do Dr. Sérgio. O SUS está sendo desinvestido, e o mais importante é nós lembrarmos que o contribuinte, que eu odeio, eu detesto essa palavra beneficiário, eu estava conversando com a Ieda esses dias, eu não suporto que use a palavra beneficiário, não existe benefício algum, não é favor do Estado, é dever do Estado, é o contribuinte que está requerendo o seu direito de volta. Então, nesse tripé que é a Previdência Social, Saúde, Assistência e Previdência, que é o tripé da Seguridade Social é Saúde, Assistência e Previdência, nada é grátis. A pessoa pagou imposto, ela recolheu, o empregador retirou da folha de pagamento do empregado para poder pagar o INSS, para poder pagar a Seguridade Social. É direito, além da aposentadoria, o atendimento à saúde. Então, é um absurdo que nós estamos vivendo no Brasil. Dá a impressão que o contribuinte, ele é um mendigo. Ele está a pleitear os favores do Estado. Eu não mereço, mas me dê. A condição que o Estado implanta na mentalidade, na mente das pessoas, é uma coisa horrorosa. E a gente não pode se deixar levar por isso. Nós que tivemos... Pela geração idosa de hoje, nós tivemos uma condição superior intelectual a deles, porque mais as mulheres, né? Se eu comparar minha avó, minha mãe e eu, existe alguma diferença entre nós? Então, nós podemos perceber que isso tem que ser valorizado. Nós somos uma geração que temos obrigação de nos levantarmos e de nos manifestar sobre isso. A gente não pode se calar. Então, eu concordo plenamente com o Dr. Sérgio Pascoal e já faço aqui a meia-culpa. Eu fiquei muito triste de não ver o nome da Ordem dos Advogados no Brasil nesse documento. A OAB, ela está desgraçada e, infelizmente, não atuando em favor dos direitos da sociedade e em favor da advocacia brasileira. Nós tivemos eleições recentemente, realmente vimos aí uma situação onde os advogados idosos, que são 67 mil advogados idosos inscritos nos quadros da OAB de São Paulo, tiveram o direito de receber R$100 de auxílio Covid-19. R$100 a OAB ofereceu. Então, nós podemos perceber assim, agora, você entra hoje no site da OAB, o que está lá? Que a OAB vai ao STF contra as omissões do governo federal no setor cultural, né? Está contra as questões do executivo, que o presidente da República, que isso, aquilo, e a gente não vê uma atuação contundente para aquilo que nós fomos erguidos e fomos criados, que é a defesa dos direitos da sociedade. Então, eu me desculpo
em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, pela nossa omissão, pelo nosso recuo, pela nossa covardia de não estarmos participando da assinatura deste segmento. Eu, conquanto advogada, me coloco à disposição. Se algum grupo for organizado para ir a Brasília, eu irei às minhas expensas, imediatamente já digo isso, e para defender os direitos das pessoas que a gente acredita que mereçam o nosso olhar, mereçam a nossa voz. Eu estou à disposição para o que for preciso. Adriana, muitíssimo obrigada pela sua referência, pela sua fala final. Espero que quem está na OAB agora possa nos escutar e mudar seu comportamento em relação, principalmente em relação a essas questões. Nós gostaríamos que os que nos escutam fiquem muito atentos, prestem muita atenção, se mobilizem, espalhem isso para todas as pessoas que conhecem, para que alguma coisa possa ser feita. Concordo com o Carlos, a gente quer ver uma luz no fim do túnel, mas não sei se a gente enxerga, mas no mínimo a gente tem que fazer barulho, fazer com que todo mundo fique consciente, fique ciente do que está acontecendo e lembrar do ano eleitoral como um ano de mudança. E você tem uma grande participação nisso. Esta é uma responsabilidade de todos nós. Então, Adriana, muitíssimo obrigada, querida, muito obrigada por eu que agradeço hoje vocês. Aqui conversar conosco. Agradeço a todas as pessoas que estão nos ouvindo e peço, em nome dos colegas aqui, divulguem essa gravação para todos os seus parentes, amigos, familiares, porque quanto mais gente ficar ciente disso, quem sabe a gente consegue, sim, acender uma luzinha, nem que seja pequenininha, no final deste túnel. Muito, muito obrigada. Muito obrigado.